são os informes aqui da presidência. Cartas expedidas, o ofício do Comando Militar, do Comando de Policiamento Metropolitano, que nós recebemos. Houve a mudança do novo comandante. Hoje é o Coronel Carlos Eduardo Silva de Oliveira. Então já encaminhou um ofício se apresentando para a instituição e com certeza reuniões futuras devem ser marcadas. A respeito, senhores, de cartas expedidas, a nossa entidade encaminhou parabenização aos 41 vereadores que tomaram posse no início desse ano, aos reeleitos e aos de primeiro mandato, sempre se colocando à disposição e para futuras reuniões. Vamos aguardar como vai ficar as comissões, né, de comércio, indústria, serviço, para convidar os vereadores para conversar. Nós também encaminhamos carta aos secretários da Prefeitura que tomaram posse, encaminhamos carta também aos senadores Filho Valério, Omar Aziz e Eduardo Braga, pela aprovação da reforma tributária, tá, senhores? Todas as três entidades do comércio, elas tiveram uma participação ativa, tanto o FEComércio, o CDL, quanto a Associação Comercial. Nós tivemos novos associados. Hoje está aqui Pedro Monteiro, da Rosa de Alimento. Obrigado pela sua presença. Estou registrando que o bisavô dele também fez parte da nossa instituição e ele está retornando com a próxima geração. Tivemos o atacadão MM, do proprietário Carlos Daniel. E como pessoa física, o senhor Antônio Coutinho também. Obrigado, Antônio, pela presença. Senhores, todos esses documentos eles se encontram com a nossa secretaria. Caso alguém queira uma conversa, isso é sempre à disposição. Uma pauta curta, hoje o nosso palestrante é o Antônio Azevedo. Tá? Obrigado pela aceitação. Comentei com vocês de trazer um grande palestrante, pelo menos uma vez por mês na área. Eu já agradeço por você ter aceitado. Eu tenho certeza aí que vai ser de grande conhecimento, principalmente da terceira geração que já está no grupo Tevelar. Senhores, eu agradeço a todos. Uma salva de palmas ao nosso palestrante. Obrigado, presidente Bruno. Boa noite, senhores, senhoras, diretores da ACA. Obrigado aqui a presença do presidente da FEComércio, também diretor da CDL, Antônio Kizem. Registrar também a presença da diretoria da Tevelar aqui presente, né? Toda a diretoria aqui está aqui para prestigiar esse momento, e alguns líderes também. No Manaus Plaza Shopping, na liderança ali da nossa superintendente Josana, toda a sua equipe de líderes, e também registrar o Tevelar Motors, também não chegou ainda, mas vai estar no caminho, que é mais distante, e também registrar a presença do nosso conselho aqui presente, o Dr. Ulisses Tapajós, muito obrigado, e o Dr. José Alberto Machado, da Costa Machado, também prestigiando. Agradecer também a família, a pessoa do meu irmão José Maria Azevedo e a sua esposa, o Johnny, a sua esposa, o John Henrique, que é a terceira geração, que foi o braço direito nessa apresentação, me ajudou a montar uma pequena apresentação a respeito do assunto. Mas sem delongas, vamos para o nosso assunto de hoje. Então vamos falar um pouco sobre sucessão em empresa familiar, o case da Tevelar. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de falar sobre sucessão, até porque tem consultorias especializadas, né? E naturalmente cada caso, cada empresa tem uma realidade. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência ao longo da existência do grupo Tevelar, que vai completar
no dia 6 de fevereiro, 61 anos de existência. Então, eu sou o Antônio Azevedo, sou presidente do grupo, já há 6 anos, sou economista com pós-graduação em gestão empresarial. Principal função do presidente do Grupo PVLA, nas horas vagas, diretor do Centro do Comércio, Federação do Comércio, diretor da Associação Comercial, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus e conselheiro do Foguense. Para não falar outro, vice-presidente, para não falar os outros. Tem mais tempo, senão vão pensar que eu não faço nada. Bem, a questão de sucessão de empresa familiar é um problema comum, principalmente no nosso ambiente empresarial, que predominantemente as nossas empresas são familiares. E nós temos estatísticas muito ruins a respeito de sucessão. Primeiro, começa com o fundador. Quem empreende, normalmente, segundo dados do IBGE, 60% das empresas que são fundadas, elas morrem com 5 anos, ou seja, elas não chegam a 5 anos. As que sobrevivem, entram para a primeira geração, dentro da estatística, a gente tem esse percentual de apenas 33% das empresas passam para a segunda geração. Normalmente isso tem uma série de motivos, mas eu gostaria de falar que o principal motivo talvez seja que o assunto de sucessão não faz parte da pauta do empreendedor normalmente. E achando que isso talvez não seja um assunto relevante. Pode ser que não seja urgente, mas é muito importante. E para a terceira geração, apenas 5% das empresas chegam à terceira geração. Isso é um filtro assim muito cruel, porque mostra que nós temos uma deficiência, de uma atenção especial nessa temática. Vou falar um pouquinho da nossa família. Nossa família, na verdade, nós temos 61 anos como empresa e a primeira geração trabalhou na empresa por 55 anos, liderando a empresa, desde a fundação até o epílogo do fundador, que foi há 6 anos atrás. Então, nós temos aqui José Azevedo, Zuíla Azevedo, casal que constituiu a empresa junto com a Maria Azevedo, que era irmã do meu pai. Esse foi o início de tudo, na família, falando da família. Então, são, primeira geração, 3 membros. Na segunda geração, só temos 5 membros. Segunda geração está à frente do grupo há 6 anos. Não significa que eu trabalho há só 6 anos. Eu completei no ano passado 50 anos de trabalho, efetivamente. Mas eu trabalhei muito perto da primeira geração. Então, o casal teve 4 filhos: Antônio Azevedo, José Maria, que está aqui presente, Manuel Azevedo e Rosa Azevedo. A única caçula, a mulher do casal José e Zuíla. E do lado da minha tia, eu e o Johnny está aqui presente, fazendo parte também da segunda geração. A terceira geração já aumenta consideravelmente, sai de 5 para 12 membros. Então, o meu núcleo tem 3 filhos, José Maria 4, o Manuel, que é o segundo mais velho, tem 1 filho, a Rosa tem 1 filha e o Johnny tem 3 filhos. Então, basicamente, são as gerações da família Azevedo. Vamos começar contando um pouco da origem do grupo, e nada melhor do que falar da origem, falar um pouquinho antes da primeira geração. Estou até perguntando a geração 0.
revelar, sem falar na matriarca do grupo, é não conhecer a história que forjou o caráter do fundador, né? A Maria Ferreira Bernardes, ela era minha bisavó. Foi quem criou meu pai. Era a avó do José Azevedo. Ela ficou viúva. O meu pai, na realidade, ele ficou órfão muito cedo de mãe. E o meu avô foi para o interior. Foi morar no interior, constituiu família no interior e deixou os 2 filhos na tutela da avó. Minha avó era portuguesa, ela foi casada, né, com um verdureiro lá no mercado, também português, mas que o destino levou, né, de volta a Portugal por uma questão de doença. Pegou uma pneumonia e acabou falecendo lá. Meu avô casou em Portugal, voltou, casou em Portugal, resumidamente, né? Aí veio para o Brasil, meu pai nasceu lá, português de nascimento, mas ele só voltou a Portugal 40 anos depois, né? Ele chegou aqui no Brasil com 1 ano e pouco. A minha tia nasceu 3 meses depois que o casal chegou, e a minha avó faleceu do 3º filho, a 3ª filha, na verdade. E eles foram criados pela avó, que era lavadeira. Então ela tinha que lavar a roupa, mas ela tinha um discernimento a respeito da economicidade, de colocar os netos para estudar. Era a única oportunidade de tirar eles daquela condição que ela estava passando. Então, ela fez um esforço muito grande de fazer com que eles estudassem em colégios particulares. O meu pai estudou lá no Dom Bosco e a minha tia estudou no Santa Doroteia. E ela tinha alguns ditados. Esse que é a parte importante, que eu queria, 2 ditados que eu queria compartilhar com os senhores, que forjaram de alguma forma o caráter do meu pai e que passou também sendo parte da cultura do grupo Betelão. O primeiro ditado que ela dizia: meu filho, dívida a gente paga, nem que tenha que comer paga. Ela ouvia isso lá em Portugal, com certeza dos seus antepassados. E meu pai sempre repetia alguma coisa parecida. Se a gente não paga no dia, no vencimento, e se a gente paga na véspera. Então ele lá sempre foi conhecida por honrar os seus compromissos. E a questão da economicidade, uma vida dura para poder criar 2 netos, né? E tendo como renda apenas o que ela poderia aferir da lavagem de roupa, ela falava assim para eles: a gente ganha 3 vintens, gasta 2 e guarda 1 para o dia de amanhã. Naquele tempo não tinha previdência social, não tinha poupança. Então, o dinheiro economizado era naquele saquinho migalheiro, né? Moeda por moeda. Tanto é que teve uma situação que o meu pai me relata, né, que marcou muito a vida dele, foi quando ele foi ser admitido no colégio Dom Bosco, precisava fazer o exame. E foi lá com o médico da rede municipal, não pagaria nada, mas ela humilde perguntou quanto era. E ele cobrou aquele exame, né, que foi a renda dela durante o mês inteiro. Então, aquilo marcou muito ele. Maria Ferreira Bernardes, ela foi a matriarca que praticamente forjou o caráter do meu pai. Depois o meu avô foi para o interior e a gente dá um pai passe nessa geração anterior a ele. A primeira geração, oficialmente, do grupo Bevelado, com o meu pai, que começou a trabalhar, na realidade, para ajudar a mãe
Em uma ocasião ele pediu, o dono lá da sapataria, que ele levasse aqueles sapatos lá para os clientes. Ele botou o tabuleiro na cabeça e aí foi ridicularizado pelos amigos. E aí ele ficou com vergonha e naquele dia em diante ele resolveu nunca mais voltar lá na sapataria e concluiu o curso técnico de contabilidade lá no Dom Bosco e arranjou um emprego na firma que o nosso amigo Anderson Chota trabalhou, Antônio Henrique e Companhia Limitada. Lá ele tinha um sonho, ir trabalhar no escritório como aprendiz de contabilidade. E o senhor Antônio disse para ele o seguinte: negativo, você vai para a oficina aprender rádio técnico. E lá ele foi, e aí o resto é história. Ele fez um curso de correspondência naquele tempo do Instituto Universal Brasileiro, até um pouco tempo atrás não existia, fazia o curso por correspondência, e ele acabou virando professor também lá do Senac. Lá no Senac ele foi professor. Mas antes de ser professor, ele foi demitido lá no Antônio Henrique, porque ele fechou a oficina. O senhor Antônio resolveu fechar a oficina e ele já no espírito empreendedor, ele pediu como indenização, olha, as ferramentas de trabalho. Em vez de pagar, eles vão me dar as ferramentas do multiteste, ferro de solda, e aí ele montou a oficina Antena. E daí em diante, nunca mais ele foi empregado. Trabalhou por conta própria. Foi aí que ele foi dar curso também lá no Senac. E lá ele escolheu os melhores alunos e recrutava para a oficina dele. Fez uma verdadeira linha de montagem, né, para consertar rádio. Então naquele tempo o rádio era a válvula. Você não sabe o que é isso. Então, o rádio era como um carro, você consertava, né? Não tinha televisão naquela época, a televisão veio depois. Aí, com o advento da Zona Franca, né, aí ele começou a importar TVs, começou a entrar também no comércio. Ele antes trabalhava no pós-venda. Veja bem, naquela época, já anteriormente, antes de vender, ele já prestava o serviço. Quando ele entrou para vender produto importado, imagina uma TV. Se vendia TV quando não tinha televisão, empresa de televisão, emissora de televisão. Se pegava o sinal lá na Venezuela. E aí tinha um slogan que dizia assim: TV lá, vende, instala e dá garantia. Vendia a TV, instalava a antena e dava garantia. E foi a época que a empresa começou a se expandir e o resto é história que a gente vai depois contar. Mas ele, uma pessoa simples que veio self-made man, ou seja, veio do nada e começou com muito trabalho, muito esforço. A primeira oficina foi ali na Rui Barbosa. Depois ele montou, era uma firma individual, J. Santos Azevedo, depois passou para a importadora TV Lá. Com o advento da Zona Franca, na época da Revolução, 1964. A TV Lá foi fundada no ano da Revolução, no dia 6 de fevereiro de 64. Portanto, vai fazer 61 anos. E aí se importava, não existia Zona Franca industrial, viu isso? Naquela época era só comercial. E era o dinamismo da Zona Franca era importar, até porque o Brasil não se importava e nem se produzia. A única forma de você conseguir um produto a um preço acessível é vir na Zona Franca e comprar para o comércio. Foi quando vieram grandes empresas se estabelecer aqui, sucedendo aquelas empresas antigas, J. Santos, não sei o quê, os J todos, que
sumiram. Aí ele está falando Agora que na ninguém época daquela da- marmota. Senta que lá vem a história. Ele tinha essa motometa chamada Gulliver, era uma motometa francesa, e ele dava assistência técnica a domicílio, quando ele consertava, né? Então ele era bastante conhecido na cidade por ir na casa das pessoas. E quando entrou e começou a vender, ele vendia e dava garantia. Não tinha código de defesa do consumidor. Então esse era um diferencial. O sistema de gestão de quem está começando, ele faz tudo, né? Ele faz tudo, ele tira nota, ele entrega, ele conserta, ele vai no banco depositar, enfim, é o jeito. E eu acompanhei isso. A segunda geração nasceu dentro do negócio, vivenciando, até porque eu me lembro muito bem. A gente morava na Martins, onde a TV lá, na sede, e nos corredores era o depósito, nos quartos eram os ventiladores, eram os componentes eletrônicos, porque o principal negócio no começo era a venda de componentes eletrônicos. E a minha tia cuidava do balcão de peça. O balcão de peça era um departamento dentro da loja, né? E a família trabalhava lá, era sócia dele, trabalhava, a mamãe trabalhava em casa, mas no almoço ela separava lá os produtos que o pessoal da oficina solicitava. E a meninada estava lá brincando junto dos produtos, ou seja, você tinha uma simbiose. A primeira e a segunda geração acompanhou todo aquele processo natural, né, de crescimento e de desenvolvimento do negócio. Então a gestão tinha que ser centralizada e continuou sendo por muito tempo. A supervisão também era acirrada, né? Ele estava sempre fiscalizando. Como os controles não existiam, viu? Então ele tinha que checar tudo. Até hoje ele ainda checa. Até hoje tem um pouquinho dele. Eu olho todos os pagamentos ainda do grupo. Luiz, dá olho lá. Eu estou querendo me desvencilhar, mas faz parte um pouquinho da cultura, né? A empresa cresceu basicamente reinvestindo o lucro, reinvestindo e fazendo economia. Então, o que ele aprendeu com a avó ficou no DNA também dele e possibilitou a empresa crescer sem endividamento, com recurso próprio. Foi um crescimento orgânico, foi demorado, naturalmente, não é como aqueles crescimentos apoteóticos que a gente vê de repente, né, Pedro? De repente, empresa assim, de repente, vale $1 bilhão, são os unicórnios, mas não tem essa cultura, é outro tempo. Então, um episódio, eu gosto de contar episódios porque vem a memória e a gente já compartilha. Até a minha mãe sempre reclamava, né? Porque toda semana ele tinha que levar o dinheiro para a feira. E normalmente era no final de semana. E quando ele estava saindo, o funcionário ia pedir um vale. Viu? Aí ele desfalcava o bolso que era para fazer a feira. Porque naquela época também o bolso direito e o bolso esquerdo se confundem, né? Você paga a conta de casa, paga a conta do fornecedor, então há uma certa confusão, né, no recurso. O recurso é só um, né, economizando sempre, o que sobrar reinveste. E era mais ou menos assim que a gente cresceu. Trabalhar, ele era um workaholic, trabalhava domingo a domingo. Ele falava, tem gente que gosta de ir por baixo, no domingo, para a praia. Eu venho para o escritório, né? Eu tenho que falar por fora. E aí eu tiro a minha camisa, fico aqui à vontade, e ia fazer a agenda e trabalhava. Ou seja, ele gostava daquilo que ele fazia, né? Tanto gostava que passou 55 anos trabalhando
sem passar o bendito do bastão para mim. Aí eu vou pegar esse bastão, aí eu já vou me aposentar. E já está no final. 50 anos de trabalho, 6 anos dirigindo de grupo. Então, Paulo. Mas isso tem uma vantagem, né? É a questão também familiar, aquela superproteção, né? Ele sabe a carga que é. Do jeito que ele fazia, não tinha super-homem que pudesse suceder. Até porque a empresa cresce numa velocidade que você não tem mais capacidade de fazer supervisão. Você tem que delegar, você tem que adotar outras sistemáticas de gestão, né? Mas isso, de qualquer forma, respingava na família, como se a empresa fosse um sacrifício, né? Alguém que vai dirigir a empresa recebe aquela carga e, portanto, é o sacrificado. Isso permeou também um pouco pela segunda geração e principalmente na terceira geração, que olhava assim: eu não quero isso na minha vida, não. Né? Como é que a gente faz, né? Então, qual era a estratégia de sucessão dele? Naquele tempo não tinha consultoria. Contratava lá o Renato Bernhoff, o outro que nos deu a consultoria. Não, a estratégia de sucessão é trabalhar junto. Vem trabalhar, aí a gente, desde pequeno, estava lá no trabalho. De manhã ia para a escola, à tarde já ia para o trabalho. Fazia o dever de casa e ia ajudar em algum lugar, algum setor. Normalmente a gente tinha algum setor que a gente trabalhava. Nas férias, eu dedicava normalmente a alguma área. Né? Trabalhei no depósito, como carregador, motorista, na cobrança, datilografando aviso de cobrança, fechando cliente do SPC, enfim. Passei pelo porta-voz na empresa toda, no CTB, logo que implantamos o CTB, né? Não tinha computador naquela época, o computador era lá no CDL, viu? Mas a gente alugava a hora, não era, o processamento era uma vez por mês, outra época, mas a estratégia foi isso, e aí a gente foi acompanhando a evolução do negócio, né? De qualquer forma, a personalidade do meu pai era muito forte. Então ele tinha a empresa como um filho. E você competia com ele nas questões de decisão. Você não conseguia entrar nesse processo de nada, isso tudo eu perdi. Né? Então, e eu sempre fui mais acanhado, né? Mais tímido, e ele sempre muito autoritário, como o seu Cruz, provavelmente. Então, a gente sempre tinha que pedir a mesa, tinha que ser do jeito dele, não tinha jeito, né? E ele tinha esse ditado que falava assim: primeiro a empresa, depois a empresa e depois a família. Porque se a empresa vai bem, a família vai bem. Ele não estava plagiando o Trump, American First. Mas ele, no fundo, eu nunca entendia isso, causava uma certa revolta, porque a gente tinha ausência do pai de casa. Imagina, domingo a domingo trabalhando, só trabalhando. Quando chegava em casa estava dormindo. Então, certamente houve uma lacuna nesse relacionamento, né? E ele falava sempre isso e falava para todo mundo. Depois eu vim refletir, né? Porque tem um ditado português que diz assim: em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Na sua empresa, deixa de pagar o salário do seu funcionário, deixa de levar o dinheiro para casa. Será que a família vai bem?
se a empresa não for. Né? Então ele tinha esse princípio e sempre falava, de qualquer forma, na singeleza da personalidade dele, isso tinha uma sabedoria intrínseca. Ele gostava sempre de repetir: quem não vive para servir, não serve para viver. Ele começou a vida consertando, indo na casa dos clientes, né? Consertando os equipamentos, dando satisfação, e depois entrou no varejo. Né? E obviamente isso ficou como um mantra. E baseado nisso tudo, aí a segunda geração ela entra 10 anos depois da fundação da empresa. A gente entra para trabalhar, né? Criança, ali misturado com funcionário, e a gente começa a traduzir. Depois de um certo tempo, começava a traduzir qual o propósito, né? Tem um propósito da empresa, a missão, a visão. Isso aí é só para. Mas fundamentalmente depois os valores. Os valores vieram a partir da matriarca, né? Algumas coisas que ela ensinava, que ele absorvia e que eram modos operando na empresa, na filosofia de trabalho. Né? Primeiro, espiritualidade. Imagina uma viúva que a minha bisavó faleceu com 89 anos, paralisia já bastante debilitada, mas trabalhou muito. Né? E praticamente na sua solidão de viuvez, né? Num país estranho, tendo que criar 2 netos, ela tinha que se aliar à religião. Ela era muito católica e frequentadora da São Sebastião. E todo domingo meus pais, meu pai e a minha tia iam para a missa. Né? Ela obrigatoriamente levava. E isso sempre foi uma marca na família. Toda vez que é aniversário, né? Tem a missa, o primeiro presente é a missa, né? Em homenagem, em ação de graças pelo aniversário do membro lá, do irmão, da mãe, do pai. Então a espiritualidade eu coloquei como um valor na empresa, porque eu acho que até o americano bota lá na nota de $1, né? In God we trust. Então acho que isso é a base de tudo. Se você não tiver um alicerce forte, e nós passamos por isso, né, Ulisses, na pandemia, se nós não tivéssemos essa base, né, a gente poderia não ter sobrevivido. A questão da lealdade, né, dívida a gente paga, nem que tenha que comer paga. Lealdade com todos que se relacionam com a empresa, isso é um valor que a gente preceitua para todos. A simplicidade, mais simples do que ele, quem conheceu, teve o privilégio de conhecer, via que ele sempre foi simples, o dinheiro não subia a cabeça dele, então até o carro dele era um dos mais simples. Né? Eu tive que muitas vezes trocar o carro, porque senão caía nos pedaços. Respeito, né? Isso aí já foi nós, eu coloquei, enfim, a perseverança. Isso é fundamental, porque naquela época você criar uma empresa e depois você continuar operando, e quem é empreendedor sabe, e ele era sozinho, ele dizia assim que chorava muitas vezes sozinho, né? Sem ter com quem compartilhar. Depois veio a segunda geração, espírito de equipe, né? Chega até um certo momento de você pode ser super-homem, mas você tem uma limitação, e ele tinha uma competência limitada, né? Ele chegou no patamar ali, mas perseverou, mas teve que montar uma equipe depois. Cultura de inovação. Agora nós estamos num processo de reinventar a empresa. Depois dos 60 anos, nós iniciamos um novo ciclo de transformação. E a paixão de servir. Ele sempre dizia aquele ditado Mahatma Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Então esses são os valores que norteiam. E eu, particularmente,
particularmente, eu tenho muita afeição a esses valores e sou divulgador institucional, não é isso? E nas nossas reuniões, as reuniões de diretoria, normalmente na semana tem o valor da semana, então eles recapitulam de 2 em 2 meses todos os valores, porque toda semana repassa tem uma cartilha, e essa cartilha ela é disseminada para todos. E eu digo assim, a minha função é manter esses valores, não na parede, mas na ponta, lá no chão da loja, lá no CD, lá nas outras empresas também. Porque os problemas, as dificuldades, elas passam, os valores ficam. Bem, a segunda geração tinha alguns princípios assim entre nós aqui, os irmãos, né? Primeiro, a transparência. Teve uma relação de sócio. Você deixa de ser dono, a primeira geração é dono. Não tem que prestar conta a ninguém. A segunda geração é diferente, né? Você passa a ter sócio, você tem irmãos íntimos, etc. Então tem que ter transparência nas relações. Outra equidade. Embora a primeira geração não diga assim textualmente, meu pai nunca disse, olha, vocês são iguais aqui na participação, mas nós estabelecemos isso como princípio. Nós estamos agora num processo de equalizar participações, mas vamos ficar, são 4, vamos ficar todos com 25%, certo? E eu também tenho o irmão mais velho, o Zezinho, que tem problema de visão, e a minha irmã mais nova. E o meu segundo irmão teve problema de paralisia. Mas nem por isso eles deixam de participar, de ser informados de tudo que acontece na empresa. Porque a comunicação é fundamental para evitar ou para minorar o conflito. As empresas, eu acho que só acontece na minha, não tem conflito, né? Então, para você minorar os conflitos, minimizar, você tem que estabelecer uma linha de comunicação, de informação. Até porque, né, você tem os irmãos e tem os cônjuges também. Então, tem que chegar até todos eles a informação. Então, o modo de trabalho da segunda geração, sistema de gestão centralizado, depois a gente vai ver que é um grupo, né? São muitas lojas, são 3 empresas. Imagina se tivesse mesmo modelo de gestão centralizado, não tem super-homem que consiga fazer. Proximidade com as empresas. A segunda geração, ela nasceu dentro da empresa, ela tem um amor pela empresa, né? Já surgiram oportunidades, né, de compradores, mas é tal vamos dizer assim, a proximidade, o relacionamento sentimental também com a empresa, que às vezes você não olha tanto o resultado, porque é um legado, é algo que você, quase que você recebeu como missão. E o meu pai, nesse processo de sucessão, ele dizia assim, não, o Tomico, que era o meu apelido, ele é seu tutor dos irmãos. Então ele já estava me delegando também a missão de cuidar da família, porque a sucessão não é só da empresa, você tem que suceder essa liderança dentro da família, não uma liderança imposta, mas reconhecida, né? Porque antes você ia para a casa da avó, era ali a líder, a matriarca que você se reunia. Depois eles partem. E aí, quem sucede nesse papel? Tem que ter alguém também. Então, a segunda geração tinha essa possibilidade que não acontece com a terceira geração, né? Dificilmente tem terceira geração lá, né, vivenciar ou conhecer o sacrifício para chegar até aquele momento, né, Luiz? Não acompanharam, sabe, né, de toda a história. Aí nós começamos a estruturação também da governança, porque às vezes a empresa vai bem, mas você tem que ter
ter um ecossistema de governança que possibilite a continuidade independente das pessoas. Segunda geração também, eu botei isso aqui, mas não é bem assim. Você está tentando agora começar a sofrer um pouco. Né? E a estratégia de sucessão é exatamente você montar uma estrutura que possibilite, independente da família estar na gestão ou não, a empresa ter continuidade. Então, o primeiro passo na sucessão que a gente fez foi montar uma estrutura de holding. O Enoque, viu, Alberto, sempre falou, muito tempo atrás, uns 20 anos, mais de 20 anos, ele ia falando, tem que montar as holdings, tem que fazer as holdings. E nós tínhamos a importadora TV lá, só aqui, só esse quadradinho, né? Não tinha essa complexidade. Depois surgiu a Manaus Plaza, a TV La Motors, e quem era sócio dessas empresas eram as pessoas físicas. As pessoas físicas, elas morrem, né? Tem sucessão na pessoa física, tem inventar, tem briga, a empresa para. Então, nós resolvemos criar uma holding, né, para abrigar as empresas aqui em cima. Em vez de ter pessoa física, PF, nós colocamos PJ, uma holding que se chama JARME. Eu vou dizer o que isso significa. José, meu irmão aqui, Antônio, Rosa e Manuel são os sócios majoritários da TV La Motors e Manaus Plaza. Né? Criei também as holdings familiares. Em vez de, em cima da holding aqui, operacional, ter pessoa física, cada um tem a sua família. Então, comigo participações com os meus filhos, o Zezito com os filhos dele, né? Que está repetido, é Rosa participações, e o Manuel com o filho dele. E embaixo da holding maior, e embaixo as empresas operacionais. E aqui tem uma holding que também eu criei para minha tia, ela estava viva, e a N4J, né? Hoje comandada pelo Johnny, que é sócia da TV lá, nesse quadradinho. E segreguei os imóveis também, coloquei uma outra holding, viu? Né? Separado do operacional, porque aqui muitos imóveis das empresas, eles são na realidade brasileiras de participações, pagam aluguel para cá. Esse é o fluxo de aluguel desses imóveis, ou que estão aqui ou que estão alugados para o mercado. Então esses imóveis geram renda que mantém as famílias, uma renda recorrente, mensal, porque aluguel é mensal, né? Como o sistema de investimento do fundador era patrimonialista, né? Ele comprava todo ano, ele comprava um imóvel, uma sobra. E aí, esses imóveis ficavam nas empresas. Depois a gente começou a alugar. Mas tem bastante imóvel que gera uma renda, né, recorrente aqui, que não depende de dividendo. Essas empresas aqui, elas pagam dividendo, distribuição de lucro para JARME, né? Mas quando dá lucro, passou algum tempo sem dar lucro, né? E aí esse fluxo aqui ele não é recorrente, então ele é eventual. Então o que mantém a família é aqui com os aluguéis. É só uma estratégia de configuração. Então esse foi o primeiro passo na implantação da governança, isso há uns 20 anos atrás, que a gente começou a modelar isso. Depois a gente contratou uma consultoria, Werner Borholt, que trabalhou lá para o Simões, né? Nós fizemos aí um levantamento, né? Quem puder, eu aconselho que comprasse uma consultoria. Nós tínhamos várias opções, nós tínhamos umas 4 opções de consultoria. E aí nós fizemos uma reunião da segunda geração e eu me lembro que o Zezito bateu na mesa, não, vamos contratar a melhor. E contratando mesmo, era mais caro por acaso. E contratamos e graças a Deus
deu certo, porque a gente já tinha todos, a gente escreveu um acordo de sócio. O que é o acordo de sócio? São as regras que vão normatizar o relacionamento da família com as empresas, né? Tanto na parte societária, como também na questão do fluxo de rendimento. Como é que vai ser isso? E a entrada, né, dentro da empresa. Como é que o meu filho não pode trabalhar na empresa? Eu quero que trabalhe. Não, peraí, tem regra, tem norma, tem que ver se ele tem competência, se ele pode, né, se está precisando. Enfim, ele disciplina a relação da família com as empresas. Nós tivemos também um conselho, depois que o papai faleceu, um conselho de administração, mas não é bem administração, é consultivo. O conselho de administração é estatutário. Nós tínhamos uma parceria que vem lá com a Fundação Local, lá no PAEX, aí já era quase que um conselhozinho, mas depois a gente contratou a Fundação Local para implantar o conselho. Nós temos estatuto direitinho e o nosso conselho tem 5 anos, né, Luiz? 5 anos de atuação e se reúne todo mês. Todas as empresas, as 3 empresas do grupo, prestam conta para esse conselho com a participação dos sócios. Então, nós temos 3 conselheiros assim, externos, não é tão externo, né? O Zé Alberto é quase que colaborador permanente. Nós temos o Ulisses e temos mais um que fica lá em São Leopoldo. E a participação dos sócios também, o conselho que se reúne mensalmente. Criamos um conselho de sócios, ou seja, é o conselho mais importante, né? Fica lá em cima, que delibera aquilo que os conselheiros sugerem. O conselho sugere, né? Vai para o conselho de sócios, delibera ou não, e eu implemento. Né? Eu digo sempre que eu sou o empregado, funcionário, trabalho para os sócios, né? Para os meus sócios. E a presidente do conselho de sócios é minha irmã. Ela fica e mora em Portugal já há 4 anos. Não é por isso que não operacionaliza essa estrutura. Então, nessa governança com acordo de sócio, societário, nós temos a definição muito clara dos papéis do grupo, né? Exatamente o que pode, o que não pode, como é que a gente separa o papel de dono e de funcionário. Muitas vezes tem terceira geração que é funcionário. O próprio John, ele é funcionário da importadora Tevelar. Mas não deixa de ser sócio também, é dono. Mas lá ele tem papel de funcionário. Então, assim, ó, quem manda sobre. Ele sabe muito bem qual é o papel. Né? Então, essa definição clara de papéis, isso vai vir com um amadurecimento e uma educação da família empresária. Porque você tem que botar todo mundo, né, para entender como funciona esse ecossistema. Senão, né, desarticula isso tudo. E planejamento estratégico é fundamental, porque o planejamento estratégico é quase que uma encomenda, né, dos sócios. A gente começa o nosso planejamento da seguinte forma: qual o desejo dos sócios? A gente se reúne, eu, Zé, a Rosa e o Manuel. Todo ano a gente se reúne, lá mais ou menos no mês de setembro. E aí a gente estabelece qual o desejo dos sócios. Vamos ver o que a gente detectou no ano passado, mais empresas. E a gente escreve lá retorno de investimento, endividamento, algumas outras, mais ou menos umas 10 diretrizes básicas que vão nortear o planejamento estratégico das empresas. Aí eles recebem isso no início de outubro. Todas as empresas começam a fazer o seu planejamento baseado nessa encomenda dos sócios para eles. Então, a Tevelar Motos, Manaus Plaza, portadora Tevelar, eu e os seus diretores, eles tiveram aí uma jornada intensa, os diretores
estão aqui, sabe o que eu estou falando, né? Mas é super importante isso, porque dá uma tranquilidade para os sócios de que a empresa, que vamos dizer assim, aquele legado que você recebeu está sendo bem cuidado, né? E você define quais são os principais indicadores que você quer. Você acaba priorizando o que é importante e se afastando um pouco da operação. Bem, isso tudo porque nós somos, né, um grupo, não é mais uma empresa. Na primeira geração era uma empresa, agora não, a gente fala em grupo, porque somos muitas empresas. Tem a TV Lá, o Manaus Plaza Shopping e a TV Lá Motors. São 90 lojas no Amazonas e Roraima, mais de 1.000 colaboradores e 50 municípios. Imagina só se não tivesse uma equipe, se não tivesse uma estrutura, né, que você pudesse delegar. A terceira geração, a gente começa a incluir nessa dinâmica, né? Nós temos reuniões do Conselho de Sócios. Eu faço reuniões com meus irmãos da segunda geração semanalmente, mas trimestralmente eu faço uma reunião ordinária com eles e ele inclui para cada núcleo familiar membros da terceira geração. Temos encontros anuais da terceira geração, tivemos agora, depois do Natal, eu vou falar. Falando da importância do grupo com a família, ou seja, resgatando esse ato que tinha da terceira geração, da falta de contato com a empresa, da importância da empresa, por causa desse diminuir esse distanciamento da empresa. Até porque a terceira geração geograficamente está dispersa. Tem uns nos Estados Unidos, tem outros na Europa, tem outros no Sul, e a minoria está aqui. Como é que reúne todo esse pessoal? A gente aproveita o final do ano, né, para o encontro anual, ou virtual pelo Meet. E mostrar que tem sempre alguma oportunidade deles participarem desse ecossistema. Então, hoje, a estrutura de governança é essa. Nós temos conselho de sócios, que a minha irmã comanda, é a segunda geração. Embaixo eu sou o presidente do grupo, né, comandando a JAG, segunda geração, as 3 empresas, né. Nós temos um conselho consultivo que me assessora, eu também sou presidente, por acaso, e tem aqui a holding do Johnny, que faz parte da TV Lá. Nós temos aqui as eventos participações, que é a holding imobiliária, e nós acabamos agora, final do ano, criando uma instância dentro desse CNPJ, que é o Family Office, que está o meu filho mais velho, que é o Vitor Hugo. É o que voltou depois de 15 anos, né, morando fora, voltou com vontade de se assenhorar dessa governança, ajudar, né, pelo menos. Então, isso é recente, nós criamos esse Family Office dentro das participações, fizemos uma reunião e o Family Office tem essas atribuições. Ele é uma instância de governança do grupo TV Lá que cuida de assuntos referentes aos interesses e iniciativas dos membros da família. Muitos não vão trabalhar na empresa, mas tem que ter alguém cuidando dos interesses, dos investimentos, né? Até da formação e da educação da terceira geração. Então, o Vitor assumiu o Family Office com essas atribuições. Destina também a separar, distinta e separada das instâncias responsáveis pela governança das empresas. As empresas hoje, a TV Lá Motors e Manaus Plaza, têm o seu diretor-geral, que cuida da operação. Eu já não boto a mão lá na operação. Eu não faço mais o papel do fundador, que estava lá assinando e tal. Algumas coisas eu ainda faço, mas
estou gradativamente saindo do operacional para cuidar mais da governança. Vincula-se o Family Office diretamente ao presidente do Conselho de Sócios. Então, ele está ligado diretamente à minha irmã, meu filho. E aí, esses são os temas do Family Office, né? A gestão do patrimônio e investimentos da família, normalmente não está dentro de quem está trabalhando de cuidar disso, né? A governança familiar, rever o acordo de sócios. Nós já estamos no segundo acordo de sócios. Nós fizemos o primeiro acordo de sócios para a segunda geração. Foi a segunda geração que fez para a segunda. O segundo acordo nós fizemos pensando já na terceira geração. E agora nós vamos fazer uma revisão desse acordo. Comunicação é outra atribuição, outro papel. Comunicação e relacionamento familiar e institucional. A empresa, depois que ganha um certo porte, né, precisa essa comunicação interna com todos os membros da família, precisa estar mais fluida. Nós estamos trabalhando com isso. E também institucional, com outras famílias do grupo, ou participar de eventos institucionais representando o grupo. Planejamento tributário e societário, isso é fundamental agora para a reforma tributária, né? Praticamente todas essas estruturas que nós montamos há 20 anos atrás têm que ser revistas, porque a questão de sucessão intergeracional do patrimônio está comprometida. Agora mesmo, no ano passado, em dezembro, o governo do Estado aumentou o IPCMP de 2% para 4%. Quem não fez vai pagar simplesmente o dobro. Quem não passou, né? Mas não respeitou a 90 e ainda tem um tempinho aí, talvez aí até final de início de março para fazer. Então, essa é uma das atribuições dessa instância que é muito importante, né? Filantropia e doações também, né? Definir quem vai ser beneficiado com essas doações, ou incentivadas ou não, do grupo. Nós fizemos um encontro sempre para diminuir esse distanciamento da terceira geração com as empresas. Nós fizemos um Annual Summit, as eventos participações que foi organizado pela terceira geração, pelo Vitor, né, meu filho, e a gente teve um momento lá, reunido toda a terceira geração, aqui o Vitor, e alguns membros virtuais, no caso a minha irmã e a minha sobrinha, que não estavam presentes. E nessa reunião, os gestores das empresas, eles prestam conta do ano, falam sobre o ano e as perspectivas do ano seguinte, porque já estão com o planejamento estratégico pronto. Aqui, em seguida, nós fizemos uma visita, né, levamos a terceira geração para conhecer o centro de distribuição da Bebelar. Depois visitaram uma nova loja revitalizada lá no nosso plaza, com novo layout, com novo brand, né, com novo mix de produtos. Levamos também lá no Manaus Plaza Shop, na nova praça de alimentação, para conhecer, mostrar as fachadas novas. Projeto também do Vitor, que ele é arquiteto. Então, isso aqui já foi o trabalho da terceira geração de retrofit do plano do Manaus Plaza. Vocês passam lá na frente, está tudo branquinho, né? Porque já foi o trabalho dele, que está acompanhando. Aqui a outra empresa, Tevela Motors, que na realidade são 3 divisões: tem moto, tem náutica, tem seminovas e tem Bosch, né? Comandada pelo Ribeiro, que é o diretor-geral, já tem mais de 10 pontos de venda. E a gente mostra também o impacto da empresa na sociedade. Então, o que muda na vida das pessoas? Nosso propósito é ajudar as pessoas a viverem melhor. E aí, quando a gente vê o consumidor lá, eu e
Imeté, se por acaso, eu lá no Imeté, levando um roqueiro para casa de canoa, né? Para terra em Rio, ou embrulhar no freezer, para presente, semana fora. Com certeza que é um bem de capital, e você vai ganhar a vida, porque ele vai colher lá o açaí e, em vez de estragar, ele vai conservar aqui. Com certeza vai gerar renda no interior, melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. Normalmente, quando a gente dá crédito, a gente dá um crédito infante. As inaugurações que nós fizemos no interior, a gente recebeu o primeiro crédito. É custoso, porque é o mais arriscado. A nossa inadimplência chegou, que vem a estrondosos 26% de perda. Em alguns municípios que a gente atua. Fizemos o rebrand da marca, mostrando para eles, olha, a TV lá está rejuvenescendo, né? A proposta de lojas, né, de pontos de venda, na moderna, e a concretização. Essa foi a primeira loja revitalizada no passado. Essa loja é icônica, porque essa loja pegou fogo, e foi uma loja que nós entregamos, uma loja muito bonita, dentro do novo conceito da TV lá. O rebrand aqui da fachada do nosso quadro, não é isso, professor Oliveira? Agora, uma outra fachada, por Feira Alves, não vai ser mais fundo, vai ser também, vai ter um pórtico de entrada. A prefeitura já vai começar uma obra aqui de interligação com a Djalma Batista. Então, aqui vai ser uma via de acesso também para o shopping. E a nova praça de alimentação é acessada também por aqui. Aí nós temos as fachadas, as perspectivas, a nova praça de alimentação, que isso aí é projeto do governo, né? Os novos banheiros, aqui a TV lá, Motors, a visão. E nós homenageamos a matriarca e grupo no auditório lá na TV lá Motors, que é um complexo. Isso aqui é um complexo, é o headquarters da TV lá Motors. Aqui tem uma loja de seminovos, aqui do lado tem uma operação Bosch, tem um CD grandioso atrás. Nós temos um centro de treinamento, né, que é o auditório Maria Ferreira Bernardes. Até porque foi ela que educou os filhos, os netos. Sem essa educação, talvez a gente não teria chegado até aqui. E aí, fiz algumas conclusões, assim, rapidamente, só para fazer um resumo, que a sucessão é um processo, não é um evento. Fulano de tal fundador morreu agora tem que suceder. A empresa desaparece. Ou seja, a sucessão ela é permanente. Não somente no número 1. A gente incorporou no nosso planejamento a sucessão nos principais níveis. Quem é o teu sucessor, diretor? Diretor Marcelo. Quem vai ser o teu sucessor? Diretor Ori. Qual é o teu sucessor, já? Diretor Bruno, que é o diretor geral. Ele vai ter que começar a formar gente para suceder, porque eu estou olhando o sucessor, né? Já estou formando. Então, cada um deles tem que formar permanentemente. Depois deles assumirem, tem que formar o outro, porque a empresa ela sobrevive. A empresa ela é perene. Se você quiser uma empresa perene, as pessoas morrem, elas passam. Então, a sucessão ela tem que ser pensada desde o momento que você monta a empresa. Então ela já está funcionando, já está atrasada, né? Buscar a sucessão. Importante estabelecer uma idade máxima para estar na operação. A nossa experiência mostra que o meu pai, ele abusou, né? Ele abusou da saúde. Foi além, extrapolou, a qualidade já tinha vencido, a gente tinha combinado. Já na prorrogação, que era só até 50 anos de trabalho, até 55, mas na realidade era 40. Aí ele foi prorrogando. Até
até 55 porque ele ficou doente, adoeceu e faleceu. Senão, estava lá até hoje. E isso tem um efeito, porque a geração que assume, ela tem um ciclo, né? Você vai aprendendo com o sucessor, alcança o auge e depois há um decréscimo. E a juventude, aliada com a experiência, é o melhor, né, combinação, porque você junta a audácia, a coragem do jovem, né, com a experiência do antigo. Porque quando você vai ficando velho, você vai ficando medroso, você não arrisca. O jovem não, ele é afoito. Aí a função do velho é segurar o jovem, olha, cuidado, vai sair e tal. E aí chega no meio termo. No meu caso, não foi bem assim, né? Ele não deixava mesmo, e aí ele era mais conservador, né? A empresa acabou envelhecendo, né? Depois de 40 anos, ela começou, e aí a gente agora está recuperando o terreno. Eu espero que eu não fique também, né, Zé Neto? Careta assim, muito orgulho. Outra conclusão é a seguinte: a família cresce mais rápido que a empresa. A gente vê aquela estatística. Começou com 3, 5, depois vai 12. Ou seja, não tem espaço para todo mundo dentro da empresa. Você tem que desenvolver uma estrutura que você possibilite o empreendedorismo também, ou apoiar as iniciativas e os sonhos da terceira geração, que a gente está fazendo. Quer trabalhar no grupo, como prepará-lo? Não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser economista. Tudo bem, vai ser, a gente apoia, e aí você não fica dependendo exclusivamente da empresa, tá? Porque não vai ter fluxo de renda para todo mundo. A sucessão não é só na gestão, tem que incluir patrimônio e família, principalmente por questões tributárias. Tem que pensar na sucessão como uma questão complexa, tem que olhar todos esses 3 aspectos. A gente só pensa na gestão, mas e o patrimônio? Né? Como é que você vai distribuir? Meu pai não pensava nisso, não. Eu fiz, aí você resolve aí comigo. Vê aí com os irmãos. Né? E aí eles tinham a mania de proteger a Rosa, que era caçula e era mulher. Como é que ele protegia? Diminuindo a participação. A comunicação fluida e constante é essencial para minorar conflitos. E isso é fundamental. Se não tiver transparência e comunicação na família, vão haver interpretações que vão gerar muitos conflitos. Então, estabelecer regras e divulgar. E o mais importante é aquela questão, né? Casa que falta pão, todos ricos, ninguém tem razão. Combinar o fluxo de remuneração adequado e transparente. Da onde veio o dinheiro? Eu trabalho, o dinheiro veio do meu trabalho também. Mas eu sou sócio, então vem participação acionária. Isso tem que ficar claro e transparente. Para não dizer assim, olha, quem é mais do que tu? Olha lá, ele está te enganando. Né? Por isso tem a prestação de conta, por isso que tem a participação efetiva até da terceira geração, que legitima aquilo que está sendo feito, que dá transparência. Bem, senhores, era isso também, singela colaboração, nossa experiência. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Por favor. Paulo Porto, vice-presidente da ACA. Gostaria de fazer uma colocação aqui. Na verdade, nós convivemos
Eu sou pai, 34 anos nessa casa. Faleceu com perto de 84 anos. Eu faço agora em junho 40 anos nessa casa. Tivemos a oportunidade de conviver bastante e temos até algumas histórias interessantes sobre isso do nosso Zé Azevedo. O Azevedo, ele era onipresente. Zé Azevedo participava de tudo que é sindicato, associação, conselho que você imaginasse, ele sempre estava lá, ele não falta nenhum. Impressionante a capacidade dele de participar de tudo, Zé. Impressionante. Né? Mas nós estamos com 61 anos e, evidentemente, pensar no centenário da Develar, do Grupo Develar, precisa efetivamente agregar a terceira geração. Né? Senão nós vamos fazer o centenário com a terceira geração médica, advogada, fisioterapeuta. Então é importante a preocupação com esse momento de trazer essa rapaziada e agregar. Né? E a gente deseja bastante sucesso. Ele tem a estrutura também montada. Parabéns ali ao João, que montou essa apresentação, mostrou a sua competência como funcionário do grupo. E eu te parabenizo por esse registro, e trouxe bastante recordações que tem convivido, como eu disse, com seu pai, até quase que me emociona, porque realmente a gente ficava sempre lado a lado, conversando, né? E espero que o grupo consiga efetivamente regimentar essa terceira geração para que esteja no comando direto da terceira geração, o centenário do Grupo Develar. E certamente não terei mais aqui para. Eu acho que você não, está com 62 anos. Parabéns, querido. Essa questão histórica é importante para que a diretoria, a liderança das empresas, para conhecer. E também a família, porque você reforça a governança falando dela, falando da origem. Isso não surgiu do nada, né? Não surgiu por acaso, foi um golpe de sorte, não foi muito trabalho. Como a maioria das empresas familiares. Alguém mais? Boa noite a todos, eu parabenizo aí pela excelente informação, pela excelente história. E eu chego a concluir que as pessoas gostam de escutar a história. E quando a história é boa, é melhor ainda. Eu vi que você fundamentou mais ou menos a sua leitura do mundo pelo matriarcado aí que você botou a frase que mirou muito, ou seja, que esse coerente nas relações de negócio, na sua bisavó, se não me engano, não tinha diferença entre o desejo de fazer. Parece o dito executada, bem cartesiana, era bem determinada, não quer acordado, então parabéns. Eu tive também o prazer de conviver bastante o seu evento, você falou também de algumas frases do seu pai, essa questão do se não serve para servir, se não serve para viver, não serve para servir, ou não serve para servir, não serve para viver. Enfim, mas é uma história bonita. Agora, a minha pergunta é, no conselho de sócios, quando você diz o que vocês querem, é comum que esteja bem arrumada essa percepção de leitura de mundo, onde vai destinar o capital, ou tem percepções de desembolso divergentes? Como é que você concilia isso? Segunda questão, segunda pergunta. Eu vi que você falou em doação e não falou em fundação. Eu vi já com bons olhos essa questão das fundações, e também eu vi que não foi citado aí. E existe também um apelo forte também aí hoje, principalmente nas consultorias, quanto a essa questão da sustentabilidade. Como é que você pensa também? São basicamente essas duas perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá, a primeira pergunta a respeito do desejo dos sócios. Na realidade, o que o sócio quer? Ele quer um retorno sobre o capital investido, né? Normalmente é isso. Decidir outros tipos de investimento, normalmente a gente investe só nas empresas do grupo.
estamos aí incentivando que a terceira geração também faça investimentos e voo solo, né? Então, meu filho, por exemplo, está montando uma incorporadora, mas aí é uma iniciativa dele, não levei isso para o grupo, não sei se o grupo, né? Nesse momento ele quer fazer isso só tudo bem. O outro vai entrar no mundo da moda, não tem problema nenhum. Mas, Paulo, eles estão participando, mesmo sendo médico, profissional liberal ou sendo empresário, eles participam de um dos conselhos, ou conselho preparador, do conselho de administração, esse conselho consultivo, ou do conselho de sócios, que se reúne trimestralmente. A questão da sustentabilidade, nós temos uma das linhas lá, né, é exatamente isso. O impacto da empresa ele tem que ser o menor possível, respeitando as boas práticas ESG. Então, algumas empresas já têm iniciativas nessa área. Ano passado nós inauguramos uma usina, né, de painéis solares, praticamente 80% das nossas lojas vão estar usando energia sustentável. Né? Outras iniciativas lá no Plaza, né, em termos de coleta seletiva, em termos de parcerias com outras empresas que fazem o mesmo. Na Pela Motos também nós temos o Yamaha Day de conscientização, enfim, tem iniciativa, mas é um processo, né? Isso vai gradativamente incrementando. A outra questão que você falou sobre a fundação. Ah, sim, mas normalmente é a destinação daqueles incentivos de imposto de renda. Né? Você normalmente, a maioria das empresas não fazem e o governo federal recebe tudo, ou seja, você não destina para os fundos municipais que normalmente os empresários têm essa possibilidade. Ano retrasado, nós doamos, mas não foi algo assim muito pensado. Né? Aí nós colocamos family office para cuidar disso e para fazer uma curadoria dos projetos que tem a ver uma sintonia com a empresa. Que faz mais ou menos um certo sentido apoiar aquele tipo de iniciativa. Em termos de fundação, nós ainda já me sugerimos, mas eu não só no meu radar ainda. Ok? Mais alguém? Depois acontece. Eu só queria te parabenizar, eu venho aqui com muita vontade de te ver, porque esse tema é muito importante para todos nós que dirigimos e sucedemos, né, a empresa familiar já na segunda geração. Então, é uma lição que você fez de casa muito bem e que cada vez mais nos deixa uma lembrança fantástica do seu Azevedo, comendador. Eu certa vez encontrei com ele ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, ele estava saindo da missa com sua mãe, e ele me disse que estava já fazendo esse trabalho de sucessão com o professor Werner. Eu tive a oportunidade de conversar com o Werner, mas quando ele trabalhava para um concorrente nosso, ele não pôde nos ajudar naquela oportunidade. Mas parabéns, Antônio, fantástico o trabalho que você está fazendo, parabéns à família, parabéns à união que você está montando. Acho que isso é um espelho que todos devem olhar no futuro e é muito importante, porque a maioria das empresas, eu vejo aqui nossos amigos, Irene, Pedro, todos nós estamos numa empresa familiar. E nós estamos caminhando, a Magistral está caminhando já 80 anos este ano, e já na terceira geração, o José Cruz Neto está aqui. Estamos trabalhando já para que a gente consiga também fazer uma sucessão
não tão traumática quanto essa que nós pegamos, né? Porque a gente pegou porque eles ficaram doentes. Né? A gente teve que esperar a hora e ir em frente. Parabéns, meu amigo. Você continua com uma admiração muito grande da nossa parte. Parabéns. Obrigado, Luiz. Vamos conectar a terceira geração, as nossas terceiras gerações, conectá-los, né? Verdade. Pois não, doutor Frota. Bem, eu quero perguntar nada. Aliás, esse é um evento, esse momento muito importante. Mas eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que eu estou vivendo, dentro da minha empresa, o programa de sucessão. E sucessão não é apenas você transferir para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para o seu neto na empresa. É um negócio muito mais complexo. Às vezes você precisa se despojar de sentimento para viver na realidade. E viver a realidade precisa às vezes ser duro para impor a sobrevivência da realidade. É muito difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o meu depoimento vai dizer o seguinte: o falo desse presidente aqui do grupo é muito grande. Eu aprendi para ele que suceder uma pessoa chamada José dos Santos Azevedo é realmente difícil. Porque o Azevedo, nós convivemos 45 anos. O Azevedo me tinha como se eu fosse um filho, me chamava de Frotinha, com carinho, com uma afeição tão grande, que me comovia, mas também me criava um vínculo de responsabilidade muito grande. Eu dizia, Frotinha, isso não. Isso você não tem que fazer. Você tem que fazer dessa maneira. Então ele tinha uma afeição, uma consideração que eu realmente recomendo até o Antônio no futuro exercer um pouquinho dessa afeição. Nós vamos ver é uma edição extra. Veja bem, à medida que ele crescia como empresário, a simplicidade que ele empregava na vida dele era estonteante. Ele exatamente o inverso. Quanto mais ele crescia, mais humilde ele ficava, mais simples ele ficava, e ele, com certeza, ninguém vai privar da existência de Deus. Antônio, ninguém pode. Porque você não tinha feito nada, ele era destemido. Eu disse, rapaz, eu estou preocupado com você, você tomou umas atitudes que eu não entendo. Calma, não chamou. Quer dizer, aí você vai entendendo os desígnios de Deus. Você não tinha se importado em. Hoje eu estava conversando com amigos, olha, hoje aqui em Manaus tem pelo menos quase 100 veículos protegidos. Blindados. Está pensando que pelo menos nós devemos se preocupar com a segurança pessoal? Não. Uma certa vez, ele me contou, rapaz, as filhas ficou chateadas dele. Primeiro que eu estava perguntando para um pouquinho. Eu mandei quase essa semana, que era um pouquinho. Nós saímos lá do apartamento, lá no Conchoeira, subimos a Tapajós, fomos para a missa na igreja de São Sebastião. Eu estou saindo lá da igreja, virei com um fregueiro. Rapaz, você não viu aquele assunto para mim? Meu amigo, desculpa. Eu vou agora para o estudo. E vou ver esse assunto e estou resolvendo. Filho, vai para casa, que eu vou lá no hospital. Aí ele disse, rapaz, quando deu esse meio-dia, eu comecei a sentir fome, peguei, chamei o vigente e disse, rapaz, vamos comer ainda de mim, eu quero comer alguma coisa. Quando eu dei por mim, já eram 9h30 da noite, eu trabalhando sem sentir o passar das horas. Aí eu peguei e fiz o seguinte, corri para o estacionamento, chegava, eu não vou sentar, eu tenho pé.
Sabe o que eu fiz? Eu subia de Getúlio Vargas às 10 horas da noite, sozinho. Quase não tinha ninguém, porque era domingo à noite. Eu digo, rapaz, você realmente não tem noção disso. Você vai ter problemas. Teve problema, teve. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Antônio, parabéns. Parabéns a ti. Porque parabéns, irmão. Parabéns a todos os membros dessa família. Mas o DNA está lá no matriarca, não dele. Veja bem, só entende a mecânica da vida quem participa do esforço. Então, às vezes, você tem que deixar o seu herdeiro, o seu sucessor, quebrar um pouco a cara, se escolher um pouquinho para criar pedra. Aí quem dera que a gente pudesse botar um chip na cabeça e transferir a experiência. Não é possível. E veja bem, a experiência vem com o passar dos anos. Experiência vem com dificuldades. Eu sempre digo, a solução está exatamente na dificuldade. Quando você sente dificuldade, você gera soluções. Você fica mais criativo. E esse é exatamente a motivação da criatividade. Se você não tem necessidade, se você não tem problema, se você não tem um problema grandioso, você realmente não percebe a necessidade de você superar. E é no momento de adversidade, é no momento em que você sofre, é no momento em que você vive as dificuldades, que você se atribui, você reconhece capaz de tocar e resolver o problema. Veja bem, o que Deus nos dá é a oportunidade da gente se abrir, da gente se autoavaliar, da gente se atestar dizendo, opa, esse problema foi grande, mas eu superei, eu venci, eu sofri, me escolhi, mas estou aqui vivo. Então, essa é a coisa. Então eu digo, primeiramente, José Azevedo, meu amigo, meu irmão, um dos meus pais, um dos anjos da minha vida. Eu tive vários anjos da minha vida. Gente que nem me conhecia e gostava de mim e dizia, por que você precisa que eu te ajude? Olha, uma certa feita, eu era importador de pneus, eu era importador de bens de informática. E aí, jovem, sem muita experiência, sem crédito, eu ia aos Estados Unidos, comprava para fechar o campo depois. Pagavam para depois fechar o campo para poder ganhar o crédito. Um dia sem crédito. Eu recebi, no começo dos anos 90, uma multa do Banco Central, que era muitas vezes superior ao meu capital e aos meus bens imóveis. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tive a percepção do risco. Conclusão. O meu esposo tinha pegado. Primeiro recorre. Recorre para ver se você consegue resolver esse problema. Rapaz, como é que eu vou recorrer? Como é que eu vou provar uma coisa que não tenho nada que me lastreie? Recorre. Faz o seguinte, pega um avião para o Banco Central. Aí, eu peguei um avião, meio perdido, fui ao Banco Central. Mas eu recebi uma notificação, uma multa, que é 10 vezes superior ao meu capital, que excede os meus bens imóveis. O que eu vou fazer? Disse, cara, meu filho, pega um monte, sou de Manaus, senta aqui, espera um pouquinho, eu vou atender uma pessoa que eu vou conversar contigo. Chamava-se Ribamar Oliveira. Eu nunca tinha visto o seu Ribamar, ele era funcionário, professor. Aí ele disse, chegou comigo, entendeu? A pessoa chegou comigo e disse assim, professor, Ribamar, aconteceu isso, assim, assim. Você sabe, não tem crédito, a gente é muito novato, a gente tem pouca experiência, e para conseguir crédito você tem que ter um fluxo de taxa de operação. Faz o seguinte, me faz essa história e deixa aqui comigo, que eu vou dar uma estocada para te orientar qual é a melhor.
Quando o senhor quiser, o senhor liga para mim, eu venho aqui e nós vamos imediatamente. Vai, não, sério. Eu estou reclamado. Depois de quase um ano, ele liga para mim. Meu filho, eu acho que o problema está quase resolvido. Como? O senhor resolveu? Não, vem aqui que eu quero te explicar, eu vou falar por telefone. Eu não sei o que ele fez, que ele anulou o processo. Veja bem, ele não me conhecia, foi um anjo que caiu dentro da minha vida. Ele colocou muitos anos. Agora, nesse momento que se fala de José Zé, fala da associação da importadora privada. Eu ainda tenho. Como é que eu aliás, eu conheci ele antes de me conhecer. Porque eu era office boy da Ponteles, companhia que eu trabalhei. E ele vendia rádios. E ele dizia, olha, quem é que foi para a universidade, que está com problema, leva lá no atendimento da universidade. E ele estava lá, pode. Aí eu fui, e o que eu era? Eu era contínuo. Eu apertava o cobertor de fatura, eu pagava de banco, eu ia na casa do correio. Eu comprava terreno com os materiais. Então, quando você sofre, aquilo te fortalece. Meu amigo, que Deus abençoe você. Que Deus aliente você com toda a sua família. Que Ele dê sempre forças para reevitar um pouco da expectativa do homem que está assim, olhando, mas cobrando, mas na expectativa de viver você. Meu amigo, sucesso. Parabéns por esse cultura que se montaram, a série de participações e tudo mais. Apenas uma dúvida aqui, para complementar o momento sucessório, você citou aí de tributário. Né? Posso, por exemplo, um caso recente, pega os Espírito Santo, depois de toda essa estrutura, jogou até patrimônio para fora e teve problema. Só uma dúvida, hoje, como é que você faz com sócios indesejados, você faz uma reserva, você tem um tipo de securitário, uma previdência, como é que você estrutura essa reserva para esse momento sucessório da liquidez? Bem, isso aí ainda não está na nossa de preocupação, até porque a família é bastante unida, então não tem nenhum problema, mas eu já tenho seguro, né, que cobre isso, mas não é especificamente para esse fim, mas é por uma questão de aposentadoria mínima. Obrigado. Boa noite. Bom, como representante de uma das empresas do grupo, né, o Ronaldo Plaza, eu me senti na satisfação de ter que ver aqui, né, a obrigação, mas sim, com a vontade e desejo de vir para ratificar o que o presidente falou. Estou há 9 anos no grupo e eu fiz um trocadilho aqui de palavras que eu gostaria de demonstrar tudo que eu sinto ouvindo o que ele está falando. Aí primeiro eu vou falar, colocar aqui os registros que eu escrevi. O maior legado é a história do fim. Proximidade, humanidade, confiança e respeito, admiração e inspiração, propósito compartilhado, crescimento coletivo, um dever de reciprocidade. Então, esses são os adjetivos, esses são que eu sinto e percebo que toda a nossa equipe sente ao realizar todos os trabalhos que nós fazemos, né? Tudo que nós acabamos realizando todos os dias. Já trabalhei em grandes empresas, quando a gente fala em multinacional, trabalhei em 2 bancos, para mais de 8 anos em cada um, e é uma enorme satisfação poder trabalhar no grupo há 9 anos e participar dessa associação familiar. Conheci o seu Azevedo e estou sob a liderança do seu Antônio desde sempre. E uma das coisas que eu sempre me senti ao realizar esse trabalho sendo muito respeitada e sempre
me sentir sob o teto de confiança sobre aquilo que eu me dispunha a fazer e aquilo que ele me dava a liberdade de fazer. E quando eu falo nesse sentido, participando de todo esse crescimento, né? Porque quando ele demonstrou aqui que há toda uma organização sobre o planejamento estratégico que a empresa vem se aperfeiçoando e cada vez mais fazendo, claro, de uma maneira organizada, mas sim podendo dar liberdade para cada pessoa responsável pelo negócio de dar a direção sobre aquele negócio, aprovar e depois seguir. Ainda hoje ele estava, hoje eu fui aprovar algo com ele falou que você estava no orçamento? Aí eu falei sim. Aí eu falei assim, ok, estou dando ok, aqui. Então assim, isso vai muito além, gente, de a gente falar como uma simples tarefa, né? Uma simples mecânica, mas isso também nos motiva a ser recíprocos, a ter um dever de entrega daquilo que está sendo nos dado, aquela confiança também que está sendo entregue para a gente, né? E ainda mais, nós não somos, quando eu falei proximidade e humanidade, eu pude participar desse processo junto na pandemia, né? E a gente sabe que o setor de shopping center ele foi muito abalado nesse momento. E ainda assim, eu nunca esqueço desse momento que muitas vezes eu não tive que falar dentro das nossas reuniões semanais ou diárias, mas ele sempre fazia questão que eu estivesse ali presente, nem que seja fosse para passar o boletim informativo de como é que estava a evolução para que a gente visse os próximos passos. E aquilo fazia uma importância tremenda, porque eu me sentia importante dentro do processo. E me fazia me sentir com vontade de agregar ainda mais, de fazer por merecer estar ali, né? Então, esse sentimento de reciprocidade, ele existe a partir dessa liderança de confiança e que acaba transformando todo um crescimento coletivo, não só da empresa, mas dos profissionais. E só para encerrar, eu queria parabenizar as empresas mais longevas aqui, Rosas, Magistral, a Foto Nascimento, que são empresas bem mais antigas que a TV Live, que estão aqui mostrando a continuidade do legado, do sonho do fundador. Parabéns. Obrigado. Antônio, eu gostaria de agradecer pela sua palestra, pelo grande conhecimento que você pôde compartilhar conosco. De repente, para quem não conhece o seu Azevedo, ele está aqui, foi um dos presidentes dessa casa também. E além de todo o trabalho que ele realizou, também doou a essa entidade. Quando a gente fala em experiência, eu vivo isso. Porque eu acho que eu sou jovem, eu digo sempre que estou, não digo estou como presidente da entidade mais antiga do estado do Amazonas, esse ano foi 153 anos, a 7ª entidade mais antiga do Brasil, e lógico, a gente tem as pessoas que nos aconselham, como o Paulo Couto, como o Jorge, que fez a transição, como o Antônio Azevedo, como o nosso amigo Juarez, e também com a juventude que a gente busca trazer para dar continuidade a esse legado. E sempre eu quero fazer alguma coisa e às vezes a pessoa fala, Paulo, calma, maninho, calma. O processo é afoito, porque o nosso pensamento é outro, então a gente tem que ouvir a experiência, né? E hoje a gente ouviu aqui a experiência de 2 gerações, o seu Antônio, a sua, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que puderam vir aqui participar. E hoje, gente, não é todo dia que a gente tem um empresário associado que completa 80 anos, eu acabei de saber. Seu Coutinho, por gentileza, de pé, vamos cantar um parabéns para o seu Coutinho pelos seus 80 anos, que não é todo dia de hoje. Vai lá na frente, seu Coutinho. Receba seu Coutinho aqui, por favor, vamos cantar um parabéns, para a gente ir um coffee break rápido aqui ao lado. Senhores, vamos puxar um parabéns para ele, tá bom? 80 anos, parabéns para você.
80 anos, hoje, completo. E há uma semana atrás eu fui fazer um exame para fazer um implante dentário, né? Superior. Eu já tinha refazendo o implante. E o médico começou a me fazer perguntas: você tem diabetes? Eu não. Você tem dor na perna, dor nas costas? Não. Você tem pressão alta? Não. Pressão baixa? Não. Aí veio a água, você tem refluxo? Tem. Falou que agora eu disse para ele. Eu tinha refluxo, né? Mas eu já não sinto mais refluxo. Eu vou levar na minha água. Óleo de peroba, passar na minha cara. Toda pessoa que tem refluxo. Daqui eu vou botar para levar e permanece com refluxo, só óleo de peroba. Porque o refluxo, se você come algo que você te dá refluxo, por que come? Por que você come? Não é verdade? Então, eu jantava, né? Aí eu passava, tinha refluxo no dia de noite. Aí hoje não janto mais, acabou o meu refluxo, né? Então o médico ficou assim, abismado, né? Porque eu não tinha nada, eu realmente tinha 80 anos, mas é só meu corpo, porque minha mente é de 20, né? Eu só queria, pedir um conselho. Eu tenho uma empresa que eu estou com um tremendo problema de conflito, porque minha empresa é familiar também. E eu tenho um tremendo problema de conflito entre as pessoas que estão administrando a empresa. Eu sou proprietário da funerária Grana, que é uma JBL. E eu convidei o meu filho, o mais novo, e a minha filha para trabalhar comigo, porque os outros dois são militares, não fizeram nada comigo. Eu sou militar também, estou na reserva. E o que está acontecendo é que quando meus filhos começaram junto comigo, eu tinha a história da primeira associação, né? Daí a segunda, né? Na segunda, chamei meus dois filhos, mas o que aconteceu? Aí veio, com a minha filha veio o genro, e com o meu filho veio a nora. Meu amigo, pensa numa salada. E o pior de tudo é que esses conflitos ele vai para dentro de casa. No final do dia, a bronca vai lá para dentro de casa. Entendeu? É complicado. Viu o seu Cruz falando ali, né? Está preparando a terceira geração. E a minha segunda, e eu estou batalhando para realmente ver se acalma a situação, né? E eu não sei o que fazer, porque esse problema estão indo até da minha casa, no meu dia a dia, entendeu? Da família. Aí eu tenho uma neta, terceira geração, contratei para trabalhar também na empresa. Piorou. Porque a neta dava conta para minha mulher até de tudo que eu fazia. De tudo que eu fazia. Aí piorou. Quer dizer, eu não dava um passo que minha mulher da casa sabia confortavelmente dançando. Entendeu? Ela sabia o que tinha feito. Então, realmente, empresa familiar é complicado quando existem essas crises, né? Mas eu preciso de conselho, o que faz? Eu já me afastei recentemente e abri um hostel. Estou inaugurando um hostel, acho que daqui a uns 10 dias. Amazon Check Hostel, aqui na Zona das Pedrosas. Eu estou entrando então para a área de turismo. Já
estou deixando meus filhos lá para tomar de conta. Mas eu sinto que a empresa está crescendo com eles. Até hoje, no meu aniversário, no almoço que nós fizemos, olha, eu elogiei eles, os dois, né? Mas eu sei que o pau come na relação interpessoal entre eles, né? Mas é assim, eu estou muito feliz por estar aqui. Essa homenagem para vocês que me prestaram aqui, meu presente de aniversário, pode ter certeza, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus e muito obrigado por esse momento. Muito obrigado. Parabéns. Se o senhor quer um conselho, quando a gente está doente, procura um médico. Quando a família empresária, a empresa familiar está doente, procura um consultor. Eles estão especializados nisso. Vão lhe ajudar. Obrigado. Senhores, eu convido a todos para um coffee break aqui ao lado, onde a gente pode trocar, conversar. A foto, não, acho que fizeram foto aqui. Quer fazer foto? Ela pode, bora.